Olá a todos do canal Bola Astral, mais uma vez sejam bem-vindos. Aqui Vitor Pinheiro, seu cartomante com vocês novamente. Salve a sua força, salve a nossa força sempre. Minha gente, vamos fazer aqui uma análise, uma previsão de como será o trabalho dos novos técnicos aí no futebol brasileiro nestes últimos dias, né? Nós temos aqui Leonardo Jardim no Flamengo, Renato Gaúcho no Vasco da Gama e agora Roger Machado no São Paulo. Eu esperei um pouco para fazer este vídeo aqui porque eu sabia que ia ter pelo menos três, tá? Ia ter pelo menos três. Vão sair ainda, pelo menos, Tite no Cruzeiro e o Pesolano no Internacional. Eu confirmo essa previsão. Esperem, tá? Aí vamos ver quem que o Inter e quem que o Cruzeiro vão contratar neste meio tempo, tá bom? Mas, enquanto isso, vamos para a realidade de agora, não é mesmo? Mas podem ter certeza que eu vou voltar aqui para fazer previsões dos novos técnicos do Inter e do Cruzeiro. Podem esperar, tá? Bom, este vídeo aqui vai ser, este deck aqui já embaralhei, já mentalizei, para como será o trabalho de Leonardo Jardim, aqui Renato Gaúcho e aqui Roger Machado. Então estou fazendo aqui na ordem alfabética, tudo bem, minha gente? Então você aí, torcedor do Flamengo, do Vasco e do São Paulo, é só adiantar o vídeo e ver aí quando eu estiver falando do técnico respectivo, para que vocês tenham interesse no próprio técnico. Tudo bem? Vamos começar com Leonardo Jardim no Flamengo. Vamos lá. Oráculo, por favor, como será o trabalho do técnico Leonardo Jardim no Clube de Regatas do Flamengo neste ano de 2026, seu desempenho, se ele permanecerá no cargo? Por favor, Oráculo, Leonardo Jardim, novo técnico do Flamengo, como será seu trabalho no ano de 2026? Assim seja, amém. Leonardo Jardim me abriu com a carta da Lua, carta de número 32, e a carta da Chave, a carta de número 33. Isso aqui é um bom sinal, tá, minha gente? É um bom sinal por quê? Porque eu vejo assim que o Leonardo Jardim ele vai saber trabalhar bem com os medalhões do Flamengo, com os jogadores mais famosos, com os jogadores que têm mais destaque. Ele vai saber solucionar muito bem essas questões com esses jogadores assim mais famosos, mais estrelas, não é? Então assim, ele vai ter poder para lidar com esses medalhões, ele vai saber solucionar os eventuais problemas que ocorram com esses jogadores também. E também, de uma certa forma, o que demonstra aqui essa característica do Leonardo Jardim? Ele também achando as soluções com esses jogadores, tá? Esses jogadores também indo melhor. Como carta central, a carta do buquê, carta de número 9. É muito bom, tá? Por enquanto o jogo está muito bom. Por quê? Carta de número 9, carta do buquê, é uma carta que me fala de boas soluções, de um jogo bonito, de um jogo bom. Então o Leonardo Jardim aqui está bem positivo, ele fazendo um bom trabalho por enquanto. Carta do livro, olha aqui, tática boa. Tática muito boa. E a carta dos caminhos, olha só. Tá? Olha, resumindo aqui para vocês, o técnico Leonardo Jardim irá muito bem no Flamengo, tá? Fará um bom trabalho, ganhará títulos. E o que eu vejo aqui as escolhas dele serão muito boas. Tá? As escolhas dele serão boas. Ele vai saber lidar com os medalhões, vai saber lidar com as estrelas do Flamengo. A tática, o conhecimento dele vai ser muito bom, tá? Então ele fará jogos bons, bonitos, vai agradar a torcida, tá? Demora um pouco de tempo, mas nada demais, tá? E assim, eu vejo um bom trabalho, vejo que ele permanecerá neste ano de 2026, com certeza. Não vejo aqui, não vejo nenhuma carta negativa para ele, gente. Nenhuma carta negativa aqui para o novo técnico do Flamengo, Leonardo Jardim. Então, assim, eu vejo um excelente trabalho dele, tá? Um bom trabalho. E muitas vezes, o que vai acontecer com o Leonardo Jardim aqui no Flamengo? Ele vai receber dádivas, ele vai ter muitas bênçãos, muita sorte. Então, assim, vejo que as coisas andarão muito bem aqui para o Leonardo Jardim no Flamengo e ele fará muito boas escolhas também no time. E a tática dele, o jeito de jogar dele, vai mesclar soluções, um time mais efetivo, um time mais objetivo, porém também fazendo bons jogos, tá? Então, assim, tá bem positivo, nenhuma carta negativa aqui para o Leonardo Jardim. Muito bom trabalho, tá, minha gente? Então, torcedor rubro-negro, eu acho assim,
Felipe Luiz fez um bom trabalho, teve lá as escolhas que o Flamengo fez, né? Enfim, aí já é outra discussão. Porém, eu vejo aqui que está muito positivo para o Leonardo Jardim, sim, fazer um bom trabalho no Flamengo, tá? Então, Leonardo Jardim fará um bom trabalho, será um ótimo técnico para o Flamengo. Foi uma boa escolha, sim, tudo bem? Gratidão, Oráculo, salve a sua força. Muito obrigado, vocês, torcedores do Flamengo, que viram este vídeo até este momento. Gratidão, Oráculo, salve a sua força. Bom, minha gente, agora vamos para Renato Gaúcho, Renato Portaluppi no Vasco da Gama. Atenção, torcedor Cruz Maltino, vamos lá. Renato Gaúcho, Oráculo. Novo técnico do Vasco da Gama. Como será o seu trabalho e o seu desempenho neste ano de 2026 no Clube de Regatas Vasco da Gama, Oráculo? Por favor, assim seja. Amém. Abriu com a casa, carta 4 e carta da serpente. Carta de número 7. Olha, certo problema aqui. Um certo problema para o desempenho do Renato Gaúcho é que, assim, ele tenta até estruturar o time do Vasco da Gama. Tenta. Só que já há uma energia bem negativa aqui da serpente, falando que ele se enrola bem. Ele vai se enrolar bem. Não vejo aqui, pelo menos por hora, ele mantendo o time do Vasco da Gama estruturado, não. Tá? Veja assim que com essa carta da serpente aqui complica bastante, porque ela qualifica a carta da casa, né? Então a carta da casa ela me fala de estrutura, me fala de um time mais coeso, mais composto. Porém, a carta da serpente ela vem e faz com que o Vasco se enrole bastante. O Renato Gaúcho, né? Carta dos Jardins, ó. Dentro de campo, minha gente, dentro de campo, junto à torcida, vai ter problemas para o Renato Gaúcho, tá? Vai ter problemas para o Renato Gaúcho, sim. Carta do Trevo e carta da cegonha. Só que, olha só, haverá mudanças aqui no Vasco. O Renato Gaúcho vai conseguir, assim, de início ele vai ter esse problema de estrutura aqui, realmente, de tentar estruturar minimamente o Vasco da Gama para que ele seja um time que, né, consiga aí algum resultado razoável dentro dos limites do time do Vasco. E dentro de campo, inicialmente alguns problemas, porém a sorte vai soprar a favor do Renato, tá? A sorte vai soprar a favor do Renato. Vejo que o Renato Gaúcho aqui faz mudanças positivas e é um treinador que vai ter sorte. Vejo ele permanecendo. Eu vejo permanecendo no Vasco da Gama até o final de 2026, sim, e fazendo um trabalho assim razoável, dentro do limite que o Vasco da Gama permite, não é, minha gente? Então, o torcedor do Vasco da Gama ele tem de estar muito consciente a este respeito do que o time realmente pode fazer, né, dentro das limitações do Vasco da Gama. Vejo aqui muita sorte nas mudanças, tá, que o Renato Gaúcho faz no time. Interessante, vai ser muito mais pela sorte do que pela competência. Porém, Renato Gaúcho, sim, fazendo um trabalho razoável dentro dos limites do Vasco e permanecendo. E prestem atenção nas mudanças que o Renato Gaúcho vai fazer, tá? Mudanças, sim, boas, que vai dar sorte para o time. E eu vejo aqui o Renato Gaúcho tendo um trabalho bom quanto ao setor ofensivo do Vasco da Gama, principalmente quanto a bolas aéreas, tá? Bolas aéreas vai ser forte. Ele vai melhorar bastante aí o Vasco no quesito bolas aéreas. Tudo bem, minha gente? Então é isso. Torcedor Cruz Maltino, esta aqui foi a previsão para o Renato Gaúcho no Vasco da Gama. Gratidão, Oráculo, salve a sua força. É isso, minha gente. Gratidão, torcedor do Vasco da Gama que ficou até este momento neste vídeo. Gratidão, Oráculo, salve a sua força. Salve. Salve, Oráculo, salve. Vamos lá, minha gente, para finalizar este vídeo, a previsão sobre Roger Machado no São Paulo Futebol Clube. Oráculo, por favor, como será o trabalho, como será o desempenho do novo técnico do São Paulo, Roger Machado, no São Paulo Futebol Clube, neste ano de 2026? Como será seu desempenho? Se ele permanece até o final de 2026 no São Paulo, Oráculo, por favor? Vamos lá. Roger Machado. Abriu com o urso, carta 15, e com a carta 3, carta do navio. Olha, vai ser um time que vai tentar manter mais a posse de bola. Tá? Vai tentar manter mais o controle do jogo. E aqui, numa questão que me chama a atenção, é que o São Paulo vai ser
vai ter um time muito lento, vai ter uma lentidão, tá? É uma lentidão aqui no Vasco. No São Paulo, desculpa, minha gente, desculpe. No São Paulo. Então eu vejo o time do São Paulo aqui com o Roger Machado, ele tentando manter muito controle sobre os jogadores estrangeiros que de alguma forma podem estar, assim, como eu posso dizer para vocês, não muito a favor dele, tá? Não muito a favor dele. Agora eu vejo lentidão, vejo. Sim, vamos lá, vamos continuar. Carta 28 como carta central. É a carta do homem. Representa o próprio técnico, tá, minha gente? O próprio técnico. Carta das nuvens, carta do cão. É difícil. Difícil. Por quê? Porque, assim, eu vejo o entrosamento do time do São Paulo piorando bastante, tá? Primeiramente, o entrosamento do time do São Paulo piorando. O Roger Machado, muitas vezes aqui, desculpem, minha gente, mas muitas vezes ele aqui confuso, tá? Confuso, indeciso, não tendo apoio de um grupo aí de jogadores do São Paulo, não tendo um bom apoio. Então isso piora o entrosamento, tá? Vejo aqui uma certa rejeição de jogadores estrangeiros do São Paulo quanto ao nome do Roger Machado, tá bom? Então vejo uma certa rejeição aqui, ó. Carta 3, 6. A 6 qualificando a 3. A 3 representa muitos jogadores estrangeiros. E a carta 6 é a carta das nuvens, é a carta de confusão, é a carta de, assim, aquela coisa indecisa, aquela coisa ruim, tá bom? E vejo, sim, um entrosamento do São Paulo piorando. Olha aqui, um entrosamento. Carta 18 com a carta 6. Entrosamento do São Paulo piorando. Então, assim, eu não vejo um bom trabalho do Roger Machado, não, tá? E as cartas aqui não resolveram me dizer se ele permanece até o final do ano, não. Mas eu não vejo um bom trabalho do Roger Machado no São Paulo. Mesmo sabendo das limitações do time do São Paulo, porém eu não vejo aqui que o Roger Machado vai fazer um trabalho melhor que o Hernan Crespo. Não vejo aqui que o Roger Machado vai dar uma melhoria no time do São Paulo. Não, muito pelo contrário, piora. E o que me chama a atenção é essa rejeição interna aqui, principalmente dos jogadores estrangeiros, quanto ao próprio nome dele. Tá bom? Não tem uma previsão aqui se ele permanece até o final ou não, porém, não vejo um bom trabalho do Roger, não. Tá bom, minha gente? E vão reparar aí na piora no entrosamento do time, tá bom? Então, minha gente, este foi o vídeo aqui de previsões sobre os novos técnicos do Flamengo, do Vasco, do São Paulo, Leonardo Jardim, Renato Gaúcho e Roger Machado. Eu, Vitor Pinheiro, mais uma vez agradeço a sua audiência e espero encontrá-los nos nossos próximos vídeos aqui do canal Bola Astral. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem com Deus sempre. Até nosso próximo vídeo. Muito obrigado.